Fala galerinha, meu nome é Douglas, sou técnico bancário e hoje eu vou falar a vocês sobre uma das formas de crédito mais interessantes na minha concepção. É o empréstimo com garantia real. O que é isso? O que seria um empréstimo com garantia real? Nada mais é do que um empréstimo que ele é feito utilizando uma garantia real, ou seja, uma garantia de um bem físico, um bem imóvel, para ele ser utilizado como garantia para a instituição financeira e fazer o principal, liberar um crédito para você com uma taxa pequenininha. Lógico que estamos no Brasil, a taxa de juros é alta, o baixo do Brasil provavelmente é muito alto para o mundo, mas para você que é empresário, que é empreendedor, assim como eu sou e sabe a importância de você ter um financiamento a juros baixos, é interessante você conhecer caso você não conheça. Douglas, como é que funciona o financiamento com garantia real? Bom, existem, lógico, os trâmites técnicos, documentação, etc, etc. Não vamos entrar nesses pormenores, pelo menos não nesse vídeo. Talvez em outros vídeos a gente comente, mas não é o intuito de hoje. O intuito de hoje é mostrar a vocês como é que funciona a lógica do empréstimo com garantia real. Vamos lá, vamos imaginar que você deseja pegar um valor X com um banco e você pretende, logicamente, pagar o mínimo possível por esse dinheiro. O empréstimo nada mais é do que um empréstimo de dinheiro e o banco te cobra juros para rentabilizar essa operação. Show! Nada de novidade. A questão que com a garantia real, logicamente, o risco para a instituição financeira cai. Sendo esse risco mitigado para a instituição financeira, os juros caem. Os juros também ele é calculado em cima do risco que a operação tem para o ente credor, o ente que vai disponibilizar o crédito, no caso, o banco, nessa situação. Como é que funciona? Basicamente, você vai utilizar esse seu bem imóvel. Ah, Douglas, pode ser um terreno? Pode. Ah, Douglas, pode ser uma casa? Pode. Pode ser um apartamento? Pode. Desde que você tenha pelo menos 2 bens imóveis. Por que pelo menos 2? Porque, entenda, existe uma lei, não vou lembrar de cabeça agora, mas ela é uma lei baseada em um fundamento constitucional que põe legalmente que instituições financeiras e até pessoas privadas não podem tomar de forma legal o único bem imóvel que a pessoa tem. Tipo, teoricamente, se você só tem uma casa, se você só tem um terreno, aquele bem, ele é responsável pela sua moradia. Logo, se você perde ele por qualquer motivo, por conta de uma execução judicial, enfim, você ficaria na rua, você estaria morando na rua. E para proteger a pessoa dessa situação, o Estado instituiu que não seja possível tomar desse único bem. Se não é possível tomar desse único bem, logicamente você, detentor de apenas um bem imóvel, você não pode utilizá-lo como garantia para fazer essa operação. Existem algumas instituições financeiras que fazem esse procedimento dessa forma? Existe, porém não é um processo legal e provavelmente essa instituição está operando de forma irregular. Logo, se te oferecerem, seja um banco digital ou um banco físico, provavelmente vai ser muito mais difícil. Corra, porque provavelmente nas entrelinhas existem outras questões que você não está vendo. Tem algum segurozinho safado aí envolvido, alguma coisa um tanto quanto perniciosa. Então, entendido sobre isso, a situação é essa. Com essa garantia real, você tendo pelo menos 2 imóveis, você vai conseguir um financiamento muito mais baixo. Douglas, o que seria esse financiamento com uma taxa mais baixa? Entenda, as taxas elas são muito variáveis. Depende da linha do crédito, depende do tipo de cliente, depende da instituição financeira, depende de vários fatores. Porém, entenda, imagine uma situação a grosso modo, você vai fazer uma operação para conseguir um crédito voltado a, sei lá, um financiamento imobiliário ou o que é mais comum, um financiamento de uma operação comercial, ou seja, você vai querer, sei lá, injetar capital na sua empresa, você vai pegar capital para se tornar capital de giro, para comprar mais estoque, para investir, fazer uma construção de de um armazém, de contratar mais pessoas, de comprar maquinário. Lógico, existem várias linhas de crédito, mas nessa lógica de você buscar esse crédito no intuito de fazer uma operação comercial. Com a garantia real, você consegue baixar a taxa, ou seja, o que antes era, normalmente você conseguiria aí taxas de 4% ao mês, 4,5% ao mês, até taxas mais caras, não é incomum realmente para operações desse tipo você conseguir esse tipo de taxa. Com a garantia real você vai conseguir taxas muito mais baratas. Em geral, assim, pelo menos minha experiência vendo na instituição que eu trabalho e em outras instituições próximas, qual é a taxa praticada para operações de garantia real? São taxas de IPCA, ou seja, o IPCA vai variar, pesquisa é o IPCA, mas vai ser o IPCA mais em torno de 0,5
0,90, 0,98%. Ou seja, estamos falando aí provavelmente de 2% ao mês, de 1,99% ao mês. Isso para uma operação comercial é uma taxa realmente muito favorável. E muitas vezes você consegue um prazo de cadência bem interessante, 4 ou 5 meses. Lógico, pessoal, vai depender da instituição. Douglas, então imaginemos que eu tenho um terreno, tenho 2 terrenos pelo menos, e quero fazer esse empréstimo, quero fazer essa operação com garantia real, visando justamente esse financiamento com a taxa mais barata. Qual é o valor que eu vou conseguir pegar utilizando meu bem como garantia? A garantia, naturalmente, é o valor agregado ao bem. Aquele bem, ele vai ter um valor estipulado, lógico, por um profissional que vai fazer essa avaliação. A instituição vai contratar esse profissional e ele vai fazer a avaliação desse bem. Naturalmente, não necessariamente o preço que você acha é o preço estipulado de forma profissional pelo mercado. Esse preço ele vai ser estipulado pelo profissional e, de acordo com esse preço, a instituição ela vai dar um valor percentual em cima do valor desse bem. Simplificando, se você tem um imóvel, seja uma casa, seja um terreno, que é difícil nos dias de hoje, mas imaginemos um valor de 100 mil reais. Se você consegue essa avaliação desse bem, e o bem está todo certinho, documentado, enfim, etc. Em geral, as instituições dão uma margem aí, dão um empréstimo no valor de 60% a 70% desse bem imóvel. Ou seja, se você tem um terreno de 100 mil, você conseguiria 60, 70 mil reais. Existem instituições que dão mais do que isso? Sim. Que entregam um valor a mais do que isso? Sim, existem. É a realidade. Algumas instituições, em alguns casos até no banco que eu trabalho, eu já vi operações de 90% do valor. É até relativamente comum. Vai depender de instituição para instituição. Algumas instituições ela tem uma expertise maior nesse tipo de operação. Se ela tem uma expertise maior, naturalmente ela tende a oferecer um volume financeiro maior, porque ela sabe como executar bem, ela sabe como rentabilizar muito bem essa operação, então ela entrega um percentual maior. Geralmente instituições como tipo bancos digitais, eles tendem a não fazer esse tipo de operação. Apesar que hoje em dia também existem outras operações com essa perspectiva de garantia real, não só de bens imóveis. O termo é garantia real, só que é um termo talvez um tanto quanto inadequado. Assim, depende, né? Depende da sua visão. Para mim faz até sentido. Que seria tipo a garantia real utilizando capital como garantia. Como assim? Eu vou fazer um empréstimo e minha garantia vai ser dinheiro? Sim, mas vale a pena eu fazer um empréstimo utilizando dinheiro como garantia? Em algumas situações faz. Por exemplo, vamos imaginar uma situação. Você é um lojista de qualquer tipo que seja. Por exemplo, vou usar o meu exemplo. Eu faço importação. Fazendo importação, eu vendo esses produtos que eu importo pela internet, em alguns marketplaces. Ok. Quando eu vendo esse produto, existe um gap, né? Um lapso de tempo entre eu vender o produto chegar na casa do cliente e a plataforma devolver o dinheiro da venda para mim. Percebeu que existe esse lapso temporal? Que o dinheiro ele fica, entre aspas, preso com essa instituição? Alguns bancos digitais, aproveitando desse lapso temporal em parceria com essas plataformas, ela se aproveita disso para utilizar como garantia. Como assim? Imaginemos que eu vendi um volume de produtos de 100 mil reais. Vamos usar esse valor como exemplo. A plataforma vai segurar esse dinheiro. Eu tomei o empréstimo junto à instituição financeira. A instituição financeira vai utilizar o dinheiro da venda dos meus produtos como garantia real para financiar, para reduzir o risco dessa operação. Logo, também, por consequência, fazer com que eu pague um valor menor de juros. Ou seja, não necessariamente você precisa ter um bem para fazer essa operação. É mais comum, é mais fácil, porque, logicamente, é uma operação mais difundida entre as instituições financeiras, mas existe essa modalidade. Muitos bancos fazem isso. Um banco, por exemplo, que eu tenho conhecimento que faz bastante isso é o C6 Bank. É um banco fácil de abrir, é um banco fácil de você lidar e ele oferece empréstimos de garantia real. De, por exemplo, acho que, salvo engano, 60% nesse tipo de operação, tanto para bem imóvel quanto para garantia utilizando vendas que você utiliza. Alguns outros bancos também utilizam as maquininhas que o próprio banco oferece. Você vende e passa na maquininha. Esse dinheiro fica retido como garantia para pagar o empréstimo, ou seja, isso aumenta a segurança da instituição de receber aquele valor acordado. Então são diversas maneiras que você tem de se financiar pagando menos juros. Muitas vezes você vai pegar um empréstimo, você precisa fazer, você tem uma operação aí, você empreende com alguma coisa, você tem um negócio e você precisa de oxigênio para o seu negócio, que é justamente o
dinheiro. Você precisa de mais capital para investir, para expandir a operação que você tem, independente de qual seja. Porém, você tendo noção de como fazer essa operação mais barato possível, naturalmente isso vai surtir o efeito de haver mais lucratividade e o seu negócio, por consequência, crescer mais. Ou seja, se você é empresário, se você é empreendedor, enfim, pense nisso como uma possibilidade de alavancar o seu negócio. Existem muitas possibilidades, pesquise. Nos próximos vídeos a gente pode vir aqui trazer para vocês um pouco mais de detalhamento de como funcionam essas operações, questão de documento, questão de linhas de crédito, curiosidades. Pessoal, uma observação até que eu ia comentar antes, acabei esquecendo de falar. Douglas, se eu utilizo um bem como garantia e o banco me dá um valor percentual sobre esse bem, significa que se eu, porventura, não tiver condição de arcar com esse compromisso feito junto à instituição financeira, eu vou perder meu bem inteiro? É uma pergunta, é um questionamento que muitas pessoas fazem. Tipo assim, eu utilizei aquele terreno de 100 mil reais como garantia por um empréstimo que eu recebi 60 mil reais, ou seja, 60% do valor do imóvel. Se eu não tiver condições de arcar com esse compromisso, com essa dívida, então o banco vai executar esse imóvel e vai ficar com o dinheiro todo? Não, pessoal. Lógico, depende do contrato. Em alguns contratos há sim essa possibilidade. Por isso que, logicamente, é interessante você ler detalhadamente o contrato, ter, se possível, assessoria de um advogado, mas tenha muita ciência do que está sendo acordado, quais são seus direitos e deveres na negociação. O padrão e o correto por padrão se foi feito um acordo que você recebeu 60% em troca dessa garantia real desse imóvel, desse terreno, por exemplo, na situação dele ser executado, você não vai perder 100% do valor. Como assim? O bem é executado judicialmente, ele vai a leilão, ele é vendido por outras formas, ele é financiado por outra instituição e o dinheiro que é pego para liquidar a dívida que você tem junto à instituição. Vai ser o dinheiro devido. Então, pessoal, retomando o raciocínio que veio passar um carro de som e meu editor topado vai editar e vai cortar, eu acho. Apesar que nesse exato momento eu estou em débito com ele. Olha, R$5, eu sou o quê? Retomando algo que eu havia comentado. Considerando que você recebeu um valor percentual em cima da garantia, no caso da execução, por padrão, repetindo, você vai ser executado o valor para liquidar aquela dívida. Não há mais do que a sua dívida. Lógico, não é só o dinheiro que você pegou, não é só os 60 mil que são devidos, logicamente. Tem o fator juros. Você recebeu aquele valor, mas você também deve os juros ao banco, logicamente. Não é porque existe a garantia que você não vai pagar os juros. Os juros são menores, mas eles são existentes. Ou seja, no caso da execução desse bem imóvel, enfim, com a execução será liquidada a dívida que você tem, ou seja, o montante do capital recebido mais os juros devidos, será feita a liquidação dessa dívida e a diferença será devolvida para você. Ou seja, vendeu o terreno por 100 mil reais, vai pagar os 60 mil reais mais, sei lá, 7, 8, 10 mil reais de juros e a diferença será devolvida para você. A execução é feita, porém, só é liquidado aquilo que é devido. Existem casos que você vai perder o terreno como todo? Existem, mas aí realmente é uma questão que eu não tenho 100% de certeza se é ilegal em todos os casos. Leia o contrato, entenda a operação que você está fazendo, porque as operações elas são boas a depender da situação. Eu acredito que a operação com garantia real, na maioria dos casos, é muito bom, é muito benéfico. Principalmente se você tem um bem que você não utiliza, que ele está lá parado, apesar das pessoas dizendo, está se valorizando com o tempo. Mas, logicamente, né, você que provavelmente é empreendedor ou aspirante a empreendedor, você entende que, apesar da valorização com o tempo, existe o fator inflação que vai consumir o valor real daquele bem. Muitas vezes, nesse sentido, utilizar ele como uma forma de alavancar o seu negócio é uma ideia muito boa. Bom, pessoal, por hoje é só. Valeu pela atenção. Em próximos vídeos comentarei provavelmente de forma mais aprofundada essas questões. Comente aí se você tem alguma dúvida, se você já fez, se você já pensou em fazer, se você fez, como é que você fez, como é que funciona no seu banco digital, no seu banco físico. Comente, compartilhe. Valeu, tamo junto e até a próxima.